Direto da redação. A convenção aqui já está acontecendo, as convenções partidárias para escolha de candidatos a governadores, deputados estaduais, federais, senadores, presidentes da República e também vice-presidentes. E na convenção do PL, que aconteceu agora recentemente, no fim de semana, você vai observar que houve ali a visita de um presidente da República, foi o Javier Milei, da Argentina, ele foi lá participar. O Javier Milei é uma figura histriônica, uma figura toda descabelada, parece um bruxo. Era o homem que gostava de andar com a motosserra para dizer que ia derrubar todas as árvores da Argentina. E o Javier Milei, ele é alinhado ao movimento de extrema-direita mundial, especialmente Estados Unidos, ao Donald Trump. A Argentina hoje ela está terceirizada aos Estados Unidos. E o Javier Milei veio participar dessa convenção do Flávio Bolsonaro aqui. E ele comete aqui um incidente diplomático, que ele agride durante a convenção, verbalmente, em discurso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E por que isso é um incidente diplomático? Quando um presidente ele visita outro país, ele vai se encontrar com outro estadista, com ministros. E eu não sei se a legislação brasileira permite a participação de figuras estrangeiras, de presidentes de outros países, em campanhas e eventos, em campanhas eleitorais. E o Milei ele entrou praticamente para a campanha aqui no Brasil. Então ele não foi simplesmente um convidado para a convenção. Ele foi um militante político da campanha do Flávio Bolsonaro, agredindo o ministro da Suprema Corte, agredindo o presidente da República. Você vai ver os termos que ele utiliza para se referir ao Alexandre de Moraes e ao Lula. Eita! Então, quando ele faz isso, o que acontece? O Itamaraty, de forma protocolar, como manda as regras, o governo brasileiro convoca o ministro, ou melhor, o embaixador da Argentina para dar explicações diante do que o presidente da República dele, no evento de partido aqui, falou sobre o presidente do Brasil e sobre o ministro da Suprema Corte. Se você for analisar isso sob a ótica da paixão de militante político, você não vai ver nada demais. Mas se você for analisar isso sob a ótica protocolar do que deve ser governo e como os governos eles devem se respeitar, independente de suas crenças e suas ideologias, você vai interpretar isso como um grave incidente diplomático e que causou reações contrárias ao Milei dentro da própria Argentina. Mas vamos conferir aqui como se deu esse incidente e as consequências na reportagem da Selma Dias. Olha, a posição do governo brasileiro é buscar esclarecimentos pela via diplomática. Por isso, o Itamaraty chamou, então, os dois embaixadores, o do Brasil na Argentina e o da Argentina no Brasil, para tratar, então, das declarações do presidente Javier Milei durante a convenção do PL no fim de semana, em que Flávio Bolsonaro foi oficializado candidato à presidência da República. Milei se referiu a Lula como presidiário e chamou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de cabeça de lixo por ele ter negado uma visita, né, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. As declarações, como vocês disseram, provocaram uma crise diplomática entre os dois países, foram interpretadas pelo governo brasileiro como uma agressão ao chefe de Estado, às instituições democráticas e também uma interferência em questões internas do Brasil. Né, o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bitelli, ele já chegou a Brasília, deve se encontrar com o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, nos próximos dias, para alinhar os detalhes dessa relação bilateral, dessa relação do Brasil com a Argentina. Já, né, o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Raimondi, ele se apresentou, né, aqui já chegou a Brasília, já o embaixador da Argentina no Brasil, que é o Daniel Raimondi, se apresentou no domingo, já conversou com Mauro Vieira, também recebeu a manifestação de protesto do Itamaraty e deve levar esse posicionamento ao governo argentino. Né, o Itamaraty classificou esse episódio como lamentável, soltou uma nota afirmando que não há precedentes de um presidente estrangeiro que em território nacional tenha dirigido agressões e ofensas ao chefe de Estado, às instituições democráticas, ao judiciário e especialmente ao povo brasileiro. O Supremo Tribunal Federal classificou as declarações de Milei sobre o ministro Alexandre de Moraes como uma referência desrespeitosa e afirmou que esse tipo de ataque é incompatível com a civilidade e com a relação respeitosa entre as instituições.